E agora, olha só, dia 13 de maio. Hoje é uma data emblemática, que simboliza o marco da Lei Áurea, assinada em 1888 pela princesa Isabel. Mas a data de hoje não deixa motivos para a celebração. 133 anos se passaram desde a abolição da escravatura, mas o Brasil ainda está longe de ser uma democracia em termos raciais. Mesmo num país de maioria negra e parda, que soma 55,8% da população, as disparidades ainda têm cor. De acordo com o IBGE, a taxa de analfabetismo das pessoas pretas ou pardas foi de 9,1% no Brasil em 2019, quase 3 vezes maior que a de brancos, que correspondia a 3,9%. A desigualdade educacional acaba refletindo também nas disparidades do mercado de trabalho e de rendimentos. Pretos ou pardos somavam 64,2% da população desocupada em 2019. E entre as ocupadas, tinha um rendimento mensal 73,9% menor em relação à população branca. Uma assinatura centenária não apagou as inúmeras violências praticadas por séculos de escravidão. Pelo contrário, até contribuiu para a marginalização da população negra e a difusão de uma mentalidade racista. Para falar mais sobre o assunto, a gente vai conversar com a bacharel em Direito, pós-graduanda em Direito Penal e Criminologia e pesquisadora sobre cárcere e relações raciais, a doutora Renata Cruz. Muito boa tarde. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Doutora Renata, como é que a senhora avalia o fato de que mesmo após mais de 130 anos desde a Lei Áurea, o preconceito racial com a população negra ainda está tão enraizado na sociedade brasileira? Primeiro eu gostaria de salientar, né, que hoje é um dia de luta, né? Como você bem falou, não é um dia de comemoração. E esse dia de luta não veio só através da assinatura da princesa Isabel, né? A gente precisa acabar com esse mito de uma princesa com a benevolência branca e entender que essa data é fruto de muita luta dos povos escravizados, de escravos e ex-escravos daquela época, né? E eu acho que eu respondo essa sua pergunta porque quando houve a abolição da escravatura, houve isso no dia 13 de maio, e no outro dia, no dia seguinte, não houve redistribuição de terra, de renda, políticas de inserção do negro dentro da sociedade. O negro que não estudava continuou não estudando. Então, tudo isso se perpetuou, né, por muitos e muitos anos, formando esse abismo social que a gente está inserido até hoje, né, fruto dessa herança escravocrata. E é importante a gente destacar a diferença da abolição para a emancipação, né, doutora? Sim, verdade. São coisas distintas. Aí hoje a gente está aqui também, a senhora enquanto, né, bacharela da área de direito, aí falar da importância do papel do direito e falar aí dessa relação, né, o racismo estrutural, que está, infelizmente, ainda presente em muitas relações. Exatamente. É importante lembrar que o racismo estrutural, né, como ele bem diz, ele está na estrutura. O Brasil ele foi criado em cima do racismo. Então, quando a gente olha para esses espaços de poder que a gente não consegue visualizar pessoas negras, né, os CEOs de empresas, gerentes gerais, dono, a gente olha e só enxerga o quê? Gente branca. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar para o outro lado, nas periferias da cidade, nos cárceres do país, eles estão abarrotados de quem? De pessoas negras. É por isso que a gente fala tanto nesse tal de racismo estrutural, porque é tudo que está presente na nossa estrutura enquanto sociedade, né? E o direito, ele não está alheio a isso, né? O direito faz parte da nossa sociedade. Então, querendo ou não, ele também contribui para a manutenção desse racismo. Ele ainda é um braço que perpetua isso tudo que a gente está... todo esse racismo, né, do dia a dia, no direito penal, por exemplo, nessa seletividade do direito penal, nas questões envolvendo também o direito civil, as questões financeiras, enfim. O que deveria ser um instrumento de luta, o
que deveria ser um artifício muito importante, acaba que também ele continua nessa manutenção desse sistema. Sim. E a falta de representatividade, inclusive, que foi citada aí, nos espaços de poder, por exemplo, né, ela pode ser considerada uma consequência dos séculos de escravidão? Com certeza, sem dúvida, como eu falei, né? Quando houve a abolição da escravidão, no outro dia não existiam políticas públicas, né? Então isso acabou fazendo com que a população negra continuasse à margem, né? E aí onde é que essas pessoas foram morar? Elas foram morar nos morros, que é o que hoje a gente chama, né, desse processo de favelização. E consequentemente de desse sistema que a gente está inserido, né, das pessoas pretas estarem nessas posições subalternas de trabalho, enfim. Sim, doutora, e não temos como, né, também não abordar hoje algo que está presente aí há mais de um ano, que é a pandemia. E aí eu queria que a senhora falasse exatamente como é que tem enxergado o aprofundamento das desigualdades raciais aí nesse período de pandemia, principalmente, né? Sim, é muito importante salientar isso. Inclusive, quando a gente vai falar da pandemia e, por exemplo, das questões das vacinas, já saiu um estudo provando que a maioria das pessoas que já foram vacinadas até agora, elas são, em sua maioria, pessoas brancas. E por que isso? Se está sendo por faixa etária, né? Por exemplo, logo quando iniciamos a campanha de vacinação, se iniciou pelos agentes de saúde, certo? E quem são os agentes de saúde, em sua maioria, no território brasileiro, né? Quem é essa equipe médica? Ela é formada por pessoas majoritariamente brancas. Quando a gente vai olhar as listas de vestibulares, as fotos dos formandos de medicina, a gente vê sempre turmas majoritariamente brancas, quase nenhum negro ali. Enfim, e essa prática é assim, no território nacional. Isso também vai para os outros cursos, né? Afinal de contas, foi com a política de cotas, que tem, sei lá, pouco menos de 20 anos, deve ter uns 15 anos mais ou menos, que a gente conseguiu inserir o negro dentro da universidade, né? Antigamente, antes da política de cotas, o negro representava 4% só das pessoas dentro do ambiente acadêmico. E isso refletiu agora, quando a gente vai olhar agora dentro dessa pandemia, a equipe de saúde se vacinando. Então, vacinam-se muito mais pessoas brancas, certo? Isso também reflete no número de mortes agora dentro da pandemia. Também já saiu um outro estudo provando que as pessoas negras estão morrendo bem mais, né? Porque são essas pessoas que precisam pegar ônibus para ir para o trabalho, pegar metrô lotado, que em sua maioria não tem uma condição de fazer um home office. Isso tudo reflete em como a população negra é a que menos vacina e é a que mais morre durante essa pandemia. Isso sem falar em toda a questão econômica, né? Já que o Brasil já está com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, uma taxa de desemprego altíssima. E quem é a população que mais é afetada, né? Quando a gente vai olhar para isso, é de novo a população preta e pobre. Sim. E como é que uma pessoa branca ela pode ser aliada na luta antirracista? Olha, eu acho que em primeiro lugar praticando a empatia, a escuta, e se colocando enquanto um agente que pode modificar, né? Como já dizia Angela Davis, uma filósofa americana, ela vai falar que não é necessário só não ser racista, é preciso você também ser antirracista. Brancos entenderem que o racismo foi um problema criado por eles. Então, pegar isso como uma luta para si e colocar a cara a tapa e nos ajudar, sabe? Dar espaço, porque voz nós já temos, né? Mas a gente precisa de espaço para sermos ouvidos, para falar tudo aquilo que nos aflige, e só assim a gente vai conseguir caminhar. Sim. Doutora, eu quero agradecer a participação aqui no nosso programa e dizer que sua fala ela é muito poderosa, trata de um assunto que está presente no dia a dia de muitos brasileiros, né? E a luta contra o racismo, ela deve sim ser conjunta. Eu quero pedir para deixar uma mensagem bem especial sobre essa data para quem está nos acompanhando. Bom, é isso, né, gente? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui.
que a gente siga na luta, como você bem falou, o racismo é uma luta de todos nós, e só em conjunto que a gente vai conseguir avançar. Que a gente entenda o dia de hoje não como um dia de celebração, mas como esse dia de luta de tantos outros que nos antecederam, que morreram e que lutaram bravamente para que hoje a gente esteja aqui, para que eu esteja aqui, por exemplo, ocupando esse espaço e falando para tantas pessoas. Então é isso, né? Que a gente siga junto nessa luta aí. Estamos juntos. Muito obrigada pela participação. E você de casa, sempre acompanhando aqui o nosso programa.